Olá! Hoje o papo é sobre um dos conceitos mais espinhosos, digamos assim, e ao mesmo tempo um dos mais importantes da psicanálise lacaniana: o real. É um termo que soa familiar, né? Mas olha, em Lacan ele ganha uma dimensão completamente diferente, que vira de cabeça para baixo o nosso jeito de pensar a mente e a própria clínica. Ok, vamos direto ao ponto para a gente não se confundir. De um lado tem a realidade. Pensa nela como o nosso mundo do dia a dia, construído por palavras, por imagens, pelas regras sociais. É onde a vida acontece, certo? Do outro lado, Lacan apresenta o real. E aí a conversa é outra. O real é justamente aquilo que escapa desse palco, o que a linguagem não dá conta de pegar. É o ponto cego, onde as palavras falham e o sentido acaba. E para a gente navegar por esse terreno, nosso mapa vai ser o seguinte. Primeiro, vamos situar o real dentro da estrutura que Lacan propõe. Depois, a gente mergulha na definição dele como o impossível. Aí vamos ver como ele aparece na clínica, no sintoma, na repetição e como isso impõe limites para a interpretação. A partir daí, a gente explora a ideia de um saber fazer com isso e, por fim, como o real é a base de toda a ética da psicanálise. Então, para começar a entender o real, a primeira coisa é, ele não anda sozinho, ele só faz sentido dentro de uma trindade que é fundamental para Lacan. E essa estrutura está perfeitamente desenhada aqui, nesse nó borromeano. Lacan diz que a nossa experiência é amarrada por 3 registros: o simbólico, que é o mundo da linguagem, da cultura, o imaginário, que é o campo das imagens, do ego, e o real. E o genial desse nó é que se você cortar um dos anéis, os outros 2 se soltam. O real, então, é o que dá consistência para tudo isso, mas a partir de um lugar que não é nem palavra, nem imagem. Agora sim, vamos entrar na sua definição mais radical e mais famosa. O real não é uma coisa que a gente possa apontar e dizer, é isso. É mais fácil entender pelo que ele não é. Pensa que a linguagem é uma grande rede de pesca. O real é o que passa pela malha, o que a rede não consegue segurar. É o resto que sobra sempre que a gente tenta traduzir o mundo em sentido. É como uma falha na Matrix, que insiste em não se deixar significar. E aqui está a frase matadora de Lacan. Quando ele diz que o real é o impossível, não é impossível no sentido de ser muito difícil. É um impossível lógico, uma barreira que a própria estrutura da linguagem cria. É o paradoxo que nos constitui, mas que a gente nunca vai conseguir dominar por completo. Tá, mas como essa ideia abstrata aparece na vida? Bem, ela dá as caras justamente quando a nossa realidade treme. Pensa no trauma, por exemplo. Aquela experiência tão forte que simplesmente não tem palavra, não vira uma história. Ou naquele encontro inesperado, a touché, como Lacan chamava, tipo um acidente que quebra tudo. Pensa na angústia que aperta o peito do nada, um medo sem nome. E principalmente no que Lacan chama de gozo, ou jouissance, aquela satisfação meio paradoxal, excessiva, que a gente encontra até no sofrimento, um prazer que está para lá do princípio do prazer. E agora, o ponto central. Vamos ver como o real vira o motor de um dos fenômenos mais importantes da clínica, o sintoma. Freud já falava da compulsão à repetição, né? Lacan vai além. Ele diz que essa repetição que nos faz tropeçar sempre na mesma pedra não é uma tentativa de lembrar o passado. É a insistência de algo que nunca foi simbolizado, que nunca entrou na história para começo de conversa. É o real batendo na porta, voltando sempre para o mesmo lugar. Lacan usa essa figura aqui, o 8 invertido, para mostrar essa lógica. A gente não repete um conteúdo, a gente repete um circuito, uma marca sem sentido que insiste, que não para de retornar. É a pura teimosia de um traço que vem desse lugar opaco, o real. E olha, isso muda tudo. O sintoma deixa de ser só um bilhetinho enigmático do inconsciente esperando tradução. O sintoma é, antes de mais nada, uma invenção, uma solução, ainda que sofredora, que o sujeito arranja para lidar com o real, para dar um contorno a esse gozo que de outro jeito seria insuportável. Ok, se o sintoma tem esse caroço de real, isso tem um impacto direto na principal ferramenta da psicanálise, que é a interpretação. A interpretação clássica funciona no campo do simbólico, buscando sentidos escondidos. Mas o que se faz diante daquilo que, por definição, não tem sentido? É aí que entra o que se chama de ato analítico. O ato não busca interpretar, ele responde ao real. O exemplo mais clássico é o corte da sessão. O analista não dá um sentido para o que foi dito, ele intervém no tempo, no encontro, tocando em algo que está para além das palavras. E isso nos leva a este princípio ético que é fundamental. O real é o limite da palavra. Tentar dar sentido para tudo, tapar cada buraco, não só é impossível, como pode ser uma baita violência, uma forma de não escutar o que é de mais singular na pessoa.
O analista precisa saber a hora de calar a boca. Então, peraí. Se o objetivo não é decifrar o sintoma até ele sumir, para onde é que uma análise lacaniana aponta? O caminho de uma análise leva a pessoa a se confrontar com esse limite. Primeiro, isolando esse núcleo de gozo do sintoma, essa satisfação esquisita. E a partir daí, o objetivo não é eliminar o sintoma, mas sim possibilitar que a pessoa invente um novo arranjo, um saber fazer com esse núcleo real. É uma mudança de posição, é encontrar um jeito mais criativo e com menos sofrimento de se virar com aquilo que não muda. No fim das contas, tudo isso converge para o que define a posição e a ética do psicanalista. A ética da psicanálise é toda baseada no respeito ao real. Isso significa que o analista tem que abrir mão de qualquer posição de mestre, de quem sabe o que é melhor para o outro. É preciso sustentar o não saber. Significa também abandonar a promessa de uma cura total que acabaria com todo o sofrimento, porque isso seria prometer o impossível. A função do analista é respeitar esse ponto impossível de cada um, operando não com promessas, mas com atos que apontam para esse limite. E a gente encerra com essa pergunta, que é o coração de tudo isso. Se a análise não promete nos livrar do impossível, qual é o valor dela? Pois é, talvez a resposta não esteja na eliminação, mas na invenção. A análise possibilita que, do encontro com o nosso limite mais radical, a gente possa criar um jeito novo de existir, um laço diferente com os outros, uma forma singular de saber fazer com aquilo que, em nós, escapa a qualquer saber.